Aleluia. Você não chegou aqui hoje para ser um mero espectador, você chegou aqui hoje para ser participante daquilo que Deus vai liberar sobre a sua vida. E nós servimos a um Deus poderoso, nós servimos a um Deus de graça, nós servimos a um Deus que é bom, Ele é um bom Pai. Por isso os braços do Senhor estão abertos nessa manhã para liberar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, de fato, bênção sem medidas. E eu quero começar orando contigo. Por isso eu vou pedir para você fechar os seus olhos hoje de manhã e receber essa oração em nome de Jesus. Nós consagramos essa manhã a Ti, nós consagramos, Senhor, os nossos ouvidos, nós consagramos os nossos sentidos, e nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor fale com a Tua igreja, que o Senhor ministre a Tua igreja, que o Senhor alcance a Tua igreja onde ela está nesse dia. Eu oro que o Senhor entre nas casas, eu oro que o Senhor entre nos casamentos, eu oro que o Senhor entre nas situações difíceis, nas situações impossíveis, nas emoções, Senhor, nos desafios, e que o Senhor traga vitória ao Teu povo. E eu quero declarar em nome de Jesus, que toda arma forjada contra você não prosperará, toda língua maldita que profere maldições contra você também não prosperará, mas você crescerá de fé em fé e de glória em glória, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, deixa eu trazer para você um pequeno detalhe. Quando nós estamos proferindo daqui as bênçãos do Altíssimo, as bênçãos do Senhor, e quando você fala amém, você está dizendo assim seja. Logo, o que está sendo liberado passa a ser parte da sua vida, como um presente de Deus, porque quando Deus declara algo através da sua palavra, Ele está dizendo: eu quero que isso aconteça na sua vida. Portanto, é importante você concordar, portanto é importante você também dizer: Senhor, eu quero, eu recebo, Pai, por favor, que me alcance isso de fato, amém? Antes de trazer a mensagem hoje de manhã, eu quero te trazer, a Anne falou sobre o jejum. Nós estamos entrando no mês de setembro. Eu não sei se você sabe, o mês de setembro, na nossa igreja, é um mês extremamente profético. Vou repetir, o mês de setembro é um mês profético. Todo setembro, o Senhor derrama uma porção sobre as nossas vidas. Todo setembro o Senhor passa a visitar as famílias, visita a nossa liderança, visita a nossa igreja, e Ele traz direcionamento. Interessante que o normal seria lá em dezembro, para a gente buscar em dezembro a direção para 2024, conosco o Senhor nos dá direcionamentos a partir de agora, a partir de setembro. Eu tenho certeza que você não quer andar desviado do propósito de Deus, você quer andar na palavra do Senhor, no direcionamento do Senhor. Por isso nós queremos convocar você hoje a um processo de jejum, a um momento de jejum que a gente vai fazer, e nessa convocação começa no dia 1 de setembro e vai até o dia 21 de setembro, são 21 dias. O desespero de alguns aqui já está assim: sangue de Jesus tem poder e misericórdia. Agora esse é o sinal que eu estava esperando para não fazer parte dessa igreja, porque eu não vou jejuar, eu não posso jejuar. Olha, fica tranquilo, porque o jejum, de fato, ele vai romper coisas na sua vida. O jejum, de fato, vai abrir coisas para a sua vida. O jejum vai tornar você mais sensível à voz de Deus. E o jejum, acima de tudo, vai preparar o caminho para o novo que Deus está construindo para você e para a sua casa. Muitos de nós estamos dizendo: Senhor, nós precisamos de um romper, Senhor, nós precisamos da Tua intervenção. E o Senhor está dizendo: então venha para a minha presença, santifique a sua vida, traga a sua família, traga tudo que é seu e apresente diante de mim. É uma convocação. Nós temos tido experiências incríveis nesses tempos, nesses anos todos que a gente tem feito 21 dias de jejum. Como que vai acontecer? Então não se preocupe, porque eu vou lançar as informações, vai receber nos grupos da igreja. Nós vamos provavelmente postar também no Instagram e no Facebook, e você vai ter acesso como vai ser esse processo de jejum. Mas nós iremos abrir, porque eu sei que tem algumas pessoas que têm problema, que não conseguem fazer 21 dias de jejum só com saladas, frutas
e vegetais e água. Tem gente que morre do coração, né, Lucas? Tem gente que morre. Tem gente que fala: Senhor do céu, se o Senhor quer me matar, então agora é a oportunidade. Mas jejum é sacrifício. Mas eu entendo que a gente não quer, e nem Deus quer, que você morra, né, fazendo esse jejum. Por isso, a gente vai estar dando algumas opções, e você pode escolher essas opções. O que eu posso adiantar para você, que é o maravilhoso de todos, é que seguramente nesse jejum, nós estaremos nos abstendo. Isso aqui é universal nesse jejum, tá? De carne vermelha e de açúcar. Carne vermelha e açúcar. Vai poder outras carnes? Aí eu vou dizer para você que carne você de repente pode comer. Carne de soja, não, estou brincando. Mas enfim, a gente conversa sobre isso depois. Glória a Deus por isso. Tem alguém que está do seu lado aí, que você está olhando, vê se ela ficou animada, se ela ficou triste, quando a gente falou sobre o jejum. Dá uma olhada aí. Ficou triste, né? Está animada. Ótimo. Tem gente que está ali: meu Deus, pastor, pode começar hoje? Glória a Deus. Vamos começar. Eu quero trazer uma mensagem hoje de manhã para você. Depois você vai ouvir mais sobre o jejum. Você que está em casa também pode participar conosco, que é de outra cidade, que é de outro país, participe conosco. Deixa eu falar para você um detalhe aqui. Eu espero que você hoje de manhã tenha vindo preparado para um tempo de romper. Nós somos uma igreja profética e acreditamos no mover profético. E o que é esse profético? Senão o acesso ao que Deus está falando e a transmissão daquilo que Ele está dizendo. Então nós somos uma igreja que cremos que Deus fala, que Deus ensina. Somos uma igreja que cremos no direcionamento de Deus. E para essa semana, o Senhor nos trouxe essa palavra. Dentro dessa série, o poder da ação, o Senhor me pediu para falar sobre romper com os ídolos familiares. Quem dera a gente pudesse trazer de casa apenas as coisas boas. Quem dera a gente pudesse colher apenas bons frutos. Mas nem sempre as coisas são assim. Existem coisas que a gente não queria trazer, que vêm dos nossos pais, que vêm dos nossos avós. Tem situações, isso é desde a genética, até herança emocional, herança espiritual e até herança material. E hoje, falando sobre ídolos familiares, falando sobre coisas que nos prendem ainda, de fato de romper, é provável que eu encontre pessoas nessa manhã, que tenham vindo hoje para ouvir especificamente essa mensagem, porque pode ser que tenha uma área na sua vida, que você esteja escravizado, que você esteja preso, que você não esteja conseguindo romper, que você não esteja conseguindo prosperar, que você não esteja conseguindo ser livre. Se há uma área na sua vida, essa mensagem traz para você uma autoanálise, dá a você a oportunidade de se estudar um pouco, de olhar para dentro de si e dizer: Senhor, o que eu preciso fazer para ser livre? Senhor, o que eu preciso fazer para romper? Preste atenção, igreja, nessa manhã eu quero declarar para você que existem sim ídolos que nós precisamos nos desfazer. Existem coisas que são nocivas, que estão sugando a sua energia, sugando a sua força, sugando os seus recursos, sugando a sua noite de sono. Mas o Senhor está dizendo que é hora da gente agir. O Senhor está dizendo para nós que não é hora da gente ficar prostrado. O Senhor está dizendo para nós que não é hora da gente olhar para baixo, é hora da gente se levantar e agir. Então o próprio processo de romper com o mal, de romper com o que é nocivo, de romper com as prisões, é uma ação prática. E eu quero falar sobre ações práticas hoje, mas deixa eu começar explicando para você todo esse processo de como romper com esses ídolos familiares. Primeiro eu quero trazer para você o que é idolatria. O que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra idolatria? Idolatria é senão uma adoração prestada a objetos materiais ou até a pessoas. Tudo aquilo que a gente coloca o nosso tempo, recurso, energia, foco, devoção, isso é adoração. Então tudo que eu adoro, tudo que eu invisto toda a minha vida,
a parte de Deus se torna idolatria. Um outro detalhe sobre idolatria é que a gente tem que entender que quando Deus estabelece sobre a humanidade, quando Ele se estabelece como governo, como rei, Ele está dizendo: não há outro Deus além de mim, não há outro Deus tão bom e tão grande. Ele está dizendo: eu sou o Criador dos céus e da terra, eu sou o Criador da humanidade. Por isso, não existe deuses, existe um único Deus, o Deus verdadeiro. Todos os outros que as pessoas chamam de deuses são ídolos que os homens levantaram. E os homens disseram: esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. E Deus está dizendo: não existe Deus além de mim. Vou declarar de novo: não existe Deus além do nosso Deus. Deixa eu ler para você Deuteronômio capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 8. A versão é Ara, tá? De preferência para mim, por favor. Pode? Tá, vamos lá. Diz assim: não terás, o que, igreja? Outros deuses diante de mim. Esse é o mandamento, e o Senhor está dizendo: vocês não irão ter outros deuses. Ou Ele está dizendo: vocês não terão ídolos diante de mim. E Ele continua dizendo no versículo 8: não farás para ti o que? Imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. A idolatria, ela começa então com a queda do homem. E quando o homem cai, todo o processo que o homem desenvolve, ele deixa de ouvir Deus e ele passa a ouvir Satanás. Ele passa a ouvir o próprio coração. Aí Deus começa a dar direcionamento para o homem. Então Ele diz: você não pode ter outro Deus. Em outras palavras, a minha voz precisa ser a voz mais alta, a frequência mais forte no seu coração, nos seus ouvidos. E Ele está dizendo: não faça imagem de escultura e não se prostre diante dela. Adão, quando deixa de ouvir Deus, se torna idólatra. Vou dizer de novo: quando Adão deixa de ouvir Deus, Adão se torna um idólatra, porque ele passa agora a se submeter a outra voz, ele passa a se submeter a outros direcionamentos. E a idolatria, quando ela começou em Adão, ela foi sendo passada de geração em geração. O que nós acabamos de ler aqui em Deuteronômio, na verdade, é o anseio do ser humano em encontrar-se com Deus. É o anseio do ser humano em dizer: eu quero conhecer o Deus verdadeiro. Que Adão se desconectou, que Adão deixou de servir. E essa idolatria, ela gera essa obstinação, uma obstinação em desobedecer a Deus. E é exatamente o que a gente viu em Adão. Ele passou a viver no pecado e pelo pecado. E eu quero que você observe um ponto crucial comigo em 1 Samuel capítulo 15, do versículo 22 e 23. Nós vamos ler a Bíblia hoje para entender, porque eu não quero que seja o que eu estou dizendo, mas é a Bíblia falando para você. 1 Samuel 15, do 22 ao 23, vai dizer: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em o quê? Em holocaustos e sacrifícios. Deixa eu explicar. Naquela época, as pessoas, quando iam adorar a Deus e pedir perdão pelos seus pecados, elas ofereciam holocaustos e sacrifícios. Então elas levavam cereal, elas levavam ali um novilho ou um cordeiro, e elas queimavam diante do Senhor como um sacrifício. E aqui o profeta Samuel está dizendo o seguinte: Deus, será que Ele tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Então note, ele está dizendo, Ele não está interessado em sacrifícios. O que Ele está querendo é obediência. O que que Deus está querendo? Obediência. E o versículo continua dizendo: eis que o obedecer é melhor do que o quê? Então, quando a gente obedece, é melhor do que o melhor trabalho que a gente faz para Deus.
Quando a gente obedece, é melhor do que a nossa melhor e mais perfeita performance para Deus. Quando a gente obedece, é melhor do que a maior soma de oferta que a gente possa trazer para Deus. Quando a gente obedece, é melhor do que toda adoração que a gente possa cantar aqui embaixo na terra, do que todo instrumento que a gente possa ministrar ao Senhor. E ele continua dizendo, o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender aqui significa corresponder, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Ele está dizendo, e gordura de carneiros era o que eles ofereciam ao Senhor. Então o profeta está dizendo, é muito melhor que você corresponda com Deus, do que você traga aqui a melhor gordura de carneiro para oferecer como sacrifício. E no versículo 23, ele começa a aprofundar dizendo, porque a rebelião é o quê? Como pecado de feitiçaria. Olha só, quando o homem deixa de ouvir Deus, e quando o homem começa a seguir qualquer outro ídolo, o homem se rebela contra Deus. Quando o homem deixa de ouvir Deus, ele se torna um rebelde de Deus, porque só Deus tem o caminho e a palavra de vida. Todos os outros ídolos, todas as outras coisas, inclusive imagens que são possuídas por entidades ou ocupadas por entidades, não tem o objetivo de nos levar para Deus, tem o objetivo de nos levar ao sacrifício, tem o objetivo de nos levar para longe dos mandamentos. Por isso o Senhor está dizendo, quando a gente deixa de ouvir Deus, Ele está dizendo, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Na Bíblia, a feitiçaria sempre foi tido como uma prática, não apenas pagã, mas uma prática abominável diante de Deus. Por que a feitiçaria é abominável diante de Deus? Porque a feitiçaria, ela lida diretamente ou intencionalmente com as trevas, adorando ao diabo, consultando o diabo. Na feitiçaria, o indivíduo pede orientação do diabo, por isso é abominável. E Deus está dizendo, isso é como rebelião, é igual ao pecado de feitiçaria. E Ele continua dizendo, e o porfiar, essa palavra, o que está escrito? Está porfiar também ali, não? Estou tentando enxergar, estou enxergando melhor no meu. Oi? E a obstinação, essa palavra na minha aqui, que chama-se porfiar, ou a obstinação, ela está falando de um coração que não deseja fazer a vontade de Deus. Ele está obstinado em fazer aquilo que ele quer. E ele está dizendo que essa obstinação é como iniquidade e idolatria. Iniquidade e idolatria. A obstinação do coração do homem em fazer a sua própria vontade. A obstinação do coração do homem em tentar alcançar Deus pelos seus próprios meios. A obstinação do homem em se tornar o centro da vida. A Bíblia diz que isso é como iniquidade e idolatria. E o versículo continua dizendo, porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Aqui eu peguei esse texto para mostrar para você, que é o contexto de Saul, onde ele tinha sido ungido rei, mas ele deixou de ouvir Deus, e ele passou a se tornar um rebelde, e ele passou a ser obstinado na sua própria vontade, e por isso ele se tornou um idólatra. E quando ele se tornou um idólatra da sua própria imagem, um idólatra dos seus próprios ideais, o Senhor fala, porque você me rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitará como rei. Deus não rejeita homens, Deus não rejeita você, mas Deus rejeita talvez o título que você carrega. Deus rejeita algumas coisas que você vai trazendo ao longo da vida, que caracteriza quem você é. Você sempre vai ser amado, mas Ele está dizendo, eu não vou aceitar a sua posição de governo, de rei. Olha que interessante, Saul foi rejeitado porque se tornou um idólatra, deixou de ouvir Deus, passou a ouvir o próprio coração. Olha o perigo que nós temos, olha o risco que nós temos de deixar de ouvir a Deus e começar a levantar ídolos diante de nós. A idolatria, que é a desobediência, ela opera em pessoas
para que essas pessoas se desviem de Deus e elas sejam amaldiçoadas. Algumas pessoas ficam dizendo: pastor, tem uma maldição na minha vida. Pastor, estou carregando um negócio aqui que eu não sei de onde vem. Por que esse negócio está aqui? Eu vou trazer uma verdade para você, porque nós temos várias linhas, e eu acredito que em Cristo Jesus, toda maldição foi quebrada, sim ou não? Em Cristo Jesus, o sangue de Jesus nos garantiu a vitória. Então nós fomos livres em Jesus, nós fomos curados em Jesus. Mas por que então existem algumas áreas que nós não conseguimos romper? Por que então existem algumas coisas na nossa vida que parece que ainda nos conecta a ações pecaminosas dos nossos pais? Porque parece que alguns padrões tornam-se repetitivos na nossa vida hoje. Mas pastor, o senhor acabou de dizer que se Jesus morreu, o sangue dele é poderoso, e em Jesus não há mais maldição. Talvez o segredo seja a gente observar que não há maldição para os que estão em Cristo Jesus, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nós iremos pedir tudo que a gente quer e deseja ao Senhor, e Ele fará se nós estivermos nele, em Cristo Jesus, e se Ele estiver em nós, se a palavra estiver dentro de nós. Note, quando o homem deixa de ouvir Deus, ele se conecta com o padrão da velha vida, que é o padrão da maldição. Quando o homem deixa de andar com Deus e ele começa a ouvir os ídolos que ele vem trazendo ao longo da vida, ele passa a ser governado por esses ídolos. E o que esses ídolos querem? Amaldiçoar você. O que esses ídolos querem? Destruir você. O que esses ídolos querem? Acabar com a sua paz, com a sua alegria. Por isso o Senhor está dizendo hoje, é dia da gente agir e quebrar toda estrutura idólatra na nossa vida. Vamos lá, vamos continuar. Porque o Senhor sempre olhou para a humanidade e viu que a humanidade foi se desviando. Os anos iam passando, as gerações iam passando, e a humanidade foi se desviando. O povo foi se desviando. Deus criou um povo, gerou um povo chamado povo hebreu, ou povo de Israel. E Deus deu uma ordenança a esse povo. E nessa ordenança, esse povo iria prosperar. Onde eles chegassem, eles iriam romper. Deixa eu ler para você em Deuteronômio capítulo 7. Se você puder ler comigo, do 7 ao 9. Enquanto o diabo tem o projeto de amaldiçoar você, Deus tem o projeto de abençoar você. Enquanto o diabo quer a sua destruição, Deus quer restaurar você. Enquanto o diabo quer tirar você de perto de Deus, para que você esteja longe dessa bênção, Deus está dizendo: eu vou fazer de tudo para trazer você para perto de mim. Então Deus dá direcionamentos para reconectar o povo. Deus sempre tem a receita certa. E aí ele fala em Deuteronômio 7, do 7 ao 9: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vocês eram menos em número do que todos os povos. Primeira observação que o Senhor está dizendo para nós, Ele está dizendo para Israel: eu não escolhi vocês porque vocês eram muito grandes em números, eu não escolhi vocês porque vocês podiam me trazer benefício, eu não escolhi vocês porque diante das outras nações vocês eram melhores do que eles. Versículo 8 vai dizer: mas porque o Senhor vos amava. Você não foi escolhido, Israel, porque você era bonitinho. Você não foi escolhido, Israel, porque você tinha muito recurso. Você não foi escolhido, Israel, porque você podia fazer muito. Você foi escolhido porque eu escolhi amar você. Olha onde começa a quebra da idolatria e a restauração do homem, quando nós nos encontramos com o amor de Deus. O amor nos restaura e nos traz para perto. Ele vai dizer assim: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento ou a promessa que fizera a vossos pais. Espera aí, nós estamos falando do povo hebreu, um povo que Deus criou. Eles têm uma história, eles têm uma cronologia. Esse povo não foi criado do nada.
Esse povo nasceu a partir de uma promessa de Deus. Qual era a promessa de Deus? A promessa de Deus que foi gerada num homem chamado Abraão. Abraão foi o centro ou o ápice do que nós estamos lendo. A promessa de Deus, Deus olhou para aquele povo e disse: eu amo vocês, mas eu amo vocês não baseado só em vocês, eu amo vocês baseado na promessa que eu fiz aos vossos pais. Olha que interessante como Deus pega a aliança que fez com o seu pai, com os seus antepassados, com seu avô, tataravô, e Deus continua honrando a aliança ao longo dos anos. Olha que interessante que o versículo vai dizer para nós. Na verdade, segura esse texto aí, a gente parou no versículo 8, na metade dele. E para guardar o juramento, a promessa que fizeram aos vossos pais. Dá uma pausa aí, lembra dos vossos pais. Abre comigo em Gênesis 12, de 1 a 3. Eu quero te mostrar que promessa foi essa que Deus fez. Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, esse aqui é considerado patriarca, o nosso pai, lá de trás. Toda a obra de Deus de restauração começa nesse homem. Todo o povo hebreu nasce a partir dessa promessa. Olha o que o Senhor diz. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de onde? Da tua terra. Por que Deus pediu para sair da terra dele? Vamos lá, já ouvir. Da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Deus falou com Abraão e disse a Abraão: a terra em que você está não me adora. Os seus parentes não me conhecem e não querem me conhecer. Os seus pais são idólatras. Eles carregam vários ídolos, um sincretismo, isso é, mistura de deuses, mistura de crenças, mistura de religiões. Eu lembro de uma pastora, não vou dizer também de onde é, para vocês de repente conhecerem, mas é daqui da região. E um dia, não é possível, né? Não vou dizer como que é o biotipo dela, mas enfim, um dia eu estava ouvindo a mulher falando numa reunião de oração, e ela disse assim: porque vocês sempre precisam ter um animal em casa. Mas quem não gosta de animal, não tem problema, pegue um passarinho, compre um hamster, compre um papagaio. Aí perguntar, mas por que a gente precisa ter? Porque os animais, eles são seus protetores espirituais. O raio é esse que essa mulher está falando. Pois é, e ela disse assim: acontece comigo. De vez em quando eu estou dormindo, meu passarinho está cantando, quando eu chego no dia, está triste, no outro dia morreu. Eu digo, glória a Deus, vinha para mim uma seta, não veio mais, pegou no passarinho. Eu não sei quem é mais sanguinário, mais sádico, né? Mas escute, isso é sincretismo. Isso não é Bíblia, isso é idolatria. É o sangue de Jesus que nos garante a vitória. Então, a terra de Abraão, a cidade, a parentela, todos eles eram idólatras. E Deus estava dizendo: eu vou gerar algo novo, por isso eu tenho que tirar você do meio da idolatria. Eu vou tirar você daí para gerar em você uma nova genética. Escute aqui, igreja. Como Deus rompe com a idolatria, Ele corta o cordão umbilical, Ele corta os vínculos com aquilo que é nocivo. Quando nós vimos para Jesus, nós morremos para nós mesmos. Esse é o significado de nascer em Jesus. Esse é o significado do batismo. Eu morro para mim e eu vivo para Cristo. Logo não é mais a genética nociva dos meus pais. Logo já não são os deuses do meu pai. Agora eu estou em Cristo, e o meu Deus é o Deus que Cristo serve. É o próprio Cristo governando sobre mim. O meu Deus agora é diferente. E o texto continua: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou mostrar a você. A ênfase: deixe os ídolos e siga a Deus. Escute aqui: deixe os ídolos e siga a Deus. O versículo continua dizendo: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o quê? O teu nome, e tu serás uma
bênção, e abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oi? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se eu falei diferente, não é bíblico, você tem que ler ali, ó. Eu falei o quê? Eu misturei? Era para ver se vocês também estavam atentos. Está de parabéns, minha esposa. Você, isso, pode aplaudir a ela aqui. Essa promessa foi feita a Abraão como um símbolo. Não necessariamente Abraão seria esse homem que iria abençoar as nações da terra. Deus aqui não estava falando de um homem, porque Abraão iria passar, a sua semente iria passar, e Abraão iria em algum momento também se corromper de alguma maneira, e a semente ou a descendência de Abraão também poderia se tornar idólatra lá na frente, como foram se tornando. Mas Abraão foi a origem de Jesus, a origem do Messias. Ali o Senhor falou, vai ser através dessa raiz, vai ser através dessa linhagem. Por isso Deus abençoou a linhagem de Abraão. E quando Abraão se levanta e Abraão sai da sua terra, Deus gera uma nova vida. Deus gera uma nova vida. Sabe aquela vida que antes era normal, palavrão, agora não é mais? Sabe aquela vida que antes era normal, você falar mal das pessoas de qualquer jeito, agora não é mais? Sabe aquela velha vida onde, como é que eu digo, piadinha de duplo sentido era normal, agora não é mais? Deus estava dizendo, tudo aquilo que é normal para o teu povo, não será mais normal para você, porque você viverá no meu padrão, será conforme eu vou te designar, Abraão. Isso aqui é sobre o Messias. E quando ele diz assim, abençoarei em você todas as nações da terra, ele estava dizendo, em Cristo todos os povos sairão da maldição, em Cristo todos os povos serão benditos. Hoje nós somos abençoados e benditos por causa de Cristo, e quando estamos em Cristo, a maldição é quebrada. Quando estamos em Cristo, a maldição é destruída de sobre nós. Esse foi o juramento que ele fez aos nossos pais, falando aqui ao povo, em Deuteronômio. Voltamos para Deuteronômio, capítulo 7, versículo 8. Para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, e vos resgatou da casa de escravidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Aí ele no versículo 9 diz, saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Deus mantém a promessa com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Deus mantém a promessa de bênção e não de maldição com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Por isso, todos os aniversários dos nossos filhos, eu olho nos olhos dele e digo, a maior herança que a gente te passa é, tema ao Senhor e nunca se desvie dele. Nunca deixe de ouvir a Deus, porque no dia que você deixar de ouvir a Deus, você será levado por um ídolo, e você se tornará um idólatra, e essa idolatria levará você à maldição e à desgraça. Vou abrindo um parênteses, qual é a área que está desgraçada na sua vida? Qual é a área que você está olhando e está dizendo, cara, não está legal, isso aqui não está rolando, esse negócio aqui está difícil? É emocional? Você não consegue se livrar dessa depressão, você não consegue se livrar dessa crise interna? Não sei qual é a área, eu só sei de uma coisa, quando Cristo entrar, a promessa dele se manifesta, e a promessa dele é, eu abençoarei você. Não tem essa de dizer que não tem cura. Pode não ter cura para o médico, pode não ter cura para o psicólogo, pode não ter cura para a psiquiatria. Em Cristo eu sou feito nova criatura. Em Cristo, quando eu abandono os ídolos, quando eu deixo de ouvir aquelas palavras malditas, eu me torno um novo homem. Logo eu recebo bênção sobre bênção, eu recebo graça sobre graça. Está na hora da gente romper com os ídolos familiares. Sai desse lugar, dessa terra.
sai desse ambiente onde é tudo normal, onde parece que está tudo comum, e o Senhor está dizendo: cada vez que você fica aí, você se distancia mais da terra da promessa. Vem, sai daí, vem para mim, é o que o Senhor está dizendo, sai desse lugar, e aí é onde você será abençoado. O que eu trago para você é que depois que acontece esse cenário, onde o povo de Deus recebe as instruções de como servir ao Senhor, e que não devem fazer outra imagem de escultura, eu trago para você mais um exemplo, porque não importa quanto Deus seja bom, não importa o quanto Deus fale o caminho correto para a gente viver, nós sempre estaremos, parece que tendenciosos a retroceder. Sempre estaremos tendenciosos a retroceder. Sempre vai ter uma área que vai fazer você cair. Sempre vai ter uma área que parece que tem uma arapuca te esperando. E é por isso que Provérbios diz: o justo vê o mal e ele se desvia dele. Tem coisas que a gente luta, que nós não estamos lutando conosco mesmo. A gente está lutando com padrões que vêm lá de trás. Do mesmo jeito que Deus prometeu vida longa a você, o diabo prometeu vida curta a você. Do mesmo jeito que Deus prometeu prosperidade a você, o diabo prometeu desgraça a você. Então o que é que ele quer? Ele quer repetir padrões na sua vida, para que você volte para a sua terra, para a sua parentela, para que você volte a ser idólatra, para que você volte a carregar aqueles ídolos familiares, e aí ele possa cumprir a promessa dele sobre a sua vida. Mas hoje, nesse poder da ação que nós estamos aqui, nós vamos, em nome de Jesus, sair daqui com outra mentalidade, e você já vai entender como que esse processo da idolatria, ele de fato se origina em nós. Como que essa idolatria acontece em nós? Eu quero trazer um exemplo de Moisés, vou ser bem prático nesse exemplo. Moisés estava reunido, sempre orava, sempre buscava, sempre estava com o povo. Tira o povo do deserto, levando o povo para um outro lugar. Era um homem que estava conectado com a direção de Deus. Não era um homem idólatra, ele era um homem que adorava a Deus. Em Êxodo capítulo 24, versículo 1 vai dizer assim: depois disse a Moisés, o Senhor dizendo, depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Versículo 2: e só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés, versículo 3, e contou ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado para você, nós faremos. Deixa eu te mostrar como começa esse processo de rebelião, esse processo de idolatria, esse processo de desvio, que nós vamos quebrar esse negócio hoje. O exemplo é Moisés, um homem que estava próximo de Deus. É tão tal que ele refletia a glória de Deus. Escute, quem está perto de Deus reflete a glória de Deus. Quem está longe de Deus vai refletir qualquer coisa menos a glória de Deus. Como que se parece a glória de Deus? A glória de Deus gera paz, a glória de Deus gera vida, a glória de Deus gera restauração. Quem está perto de Deus anda em vida. Quem está perto de Deus é um abençoador. Quem está perto de Deus levanta pessoas. Quem está perto de Deus ajuda pessoas, restaura pessoas. Quem está longe de Deus desgraça a vida de quem está perto. O Senhor está dizendo aqui: Moisés, você vai vir comigo. Enquanto isso o povo vai ficar aí embaixo, ninguém vai subir com você, só eu e você. A glória veio sobre ele, o Senhor começou a falar com ele. Deveria esperar lá em cima para receber todas as orientações, 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites é muito? Será que é? Moisés subiu, mas Deus nunca falou para eles: ó, vai subir, vai ficar 40 dias e 40 noites. Deus só falou: vai, eu vou falar contigo. O povo lá embaixo ficou desesperado, porque começou a dizer: vai demorar muito, está demorando muito, esse homem não vai descer, quem sabe o Senhor já consumiu ele, quem sabe esse cara não vai descer mais aqui. E eles começaram a tirar os olhos de Deus, e começaram a olhar para Moisés como se fosse o Deus deles, dizendo: o nosso Deus nos abandonou, o nosso Deus nos abandonou.
E eles chamam Arão, que era outro sacerdote que estava ali, e ele diz assim, ficou encarregado no lugar de Moisés. Arão, o povo dizendo: Arão, nós queremos um Deus para poder a gente adorar, porque Moisés não voltou, não trouxe mais nenhum direcionamento, e nós precisamos de um Deus. E Arão olhou para eles e falou: então vamos fazer um Deus para vocês. Me deem os ouros e as pratas que estão na orelha de vocês, os utensílios, os acessórios. E o povo trouxe aquela grande oferta de ouro, prata e tudo que era precioso. E Arão colocou no fogo, fundiu, ele sabia fazer isso, tinha ferramentas certas, e ele fez um bezerro de ouro. E quando fez um bezerro de ouro, ele estabeleceu, ele disse: amanhã nós teremos uma celebração ao Senhor que agora era representado por um bezerro de ouro, porque o povo estava acostumado que a representação de Deus era Moisés. Então, como Moisés não veio mais, vamos fazer um outro representante, vamos fazer um bezerro de ouro. Eu posso ajudar você, conduzindo você, mas o seu Deus é o meu Deus, Ele está lá. Eu não sou o seu Deus. Eu posso ter direcionamento da parte de Deus, mas eu nunca vou substituir Deus na sua vida. Você pode esperar de mim uma ajuda, um conselho, mas o Espírito Santo, Ele é ilimitado, eu sou limitado. Sabe onde começou a idolatria? Quando o povo tirou os olhos de Deus e começou a olhar para homens. A gente começa a olhar para homens, a gente começa a falhar, a gente começa a fraquejar, a gente começa a bambear. A gente olha para o governo: poxa vida, eu queria que tivesse ganhado. Não, glória a Deus, o outro ganhou. E a gente começa a dizer: agora acabou tudo, porque os nossos olhos estão em homens. A gente começa a olhar para o nosso emprego, para o nosso trabalho, a gente fala: puxa vida, trocou de chefe, trocou de diretor, agora já era, eu não vou conseguir. Não tire os olhos de Deus, porque quando você tirar os olhos de Deus, você fará um bezerro de ouro para você. E o ser humano está sempre tentando substituir Deus. Então, como ele não consegue ver, por isso ele não crê, ele precisa de coisas, sincretismo. Eu fui uma vez numa igreja que o pastor falou assim: estou muito animado que você veio aqui, você pode fazer a apresentação da chave. De que chave? A chave de ouro. Eu digo: meu Deus, vão me dar uma chave de ouro? Não, ela não é de ouro, a gente só mandou fazer do metal. Eu digo: mas o que é essa chave? Diga para eles que essa chave é a chave do próprio Deus, que ele... Eu digo: meu Jesus, eu não vou fazer isso não. Falei: pastor, eu não vou fazer. Diga que essa chave é a chave do próprio Deus, e quando eles tocarem na chave, o milagre acontece. Sincretismo. Nós não precisamos tocar em nada, nós não precisamos de bezerro de ouro, nós não precisamos de ídolos, nós não precisamos de nenhuma muleta, nós não precisamos de nenhum subterfúgio, nós não precisamos de nenhum acessório, nós só precisamos crer, obedecer e perseverar. Nós só precisamos ser fiéis ao Senhor e continuar. Nós só precisamos ouvir e obedecer. As outras coisas vão passar, as situações vão se inverter, depois vai mudar de novo, mas o Senhor permanece para sempre. O povo esqueceu de Deus, porque já estava desviado no coração. Para eles nunca tinha sido Deus que havia livrado eles do deserto, que havia livrado eles da escravidão, sempre foi Moisés. E por colocar a culpa em Moisés, ou a responsabilidade em Moisés, eles também colocavam críticas sobre Moisés, eles também colocavam as insatisfações sobre Moisés. Moisés era um homem, e Deus tentou provar e mostrar: vou deixar ele 40 dias longe de vocês, agora é comigo, olha para mim, escute, olhe para Ele. Já vamos chegar no ponto para você entender melhor isso aqui. Eles começaram a adorar, e Arão permitiu, porque a adoração que eles estavam reproduzindo era uma adoração idólatra que eles tinham aprendido no Egito. Eles trouxeram os mesmos rituais que eles faziam no Egito. E quer saber? Tem crianças aqui, mas escute só. Os rituais que eles faziam: todo mundo tirava a roupa, e era uma bagunça de orgia que acontecia naquele lugar. Ninguém era de ninguém. E eles faziam isso diante do bezerro, adorando como se fosse a coisa mais perfeita e a melhor coisa do mundo, como se Deus estivesse recebendo a adoração profana.
a adoração suja, a adoração infiel. Quando o homem se desconecta de Deus, ele adora profanamente, ele acha que está fazendo certo, mas ele está indo contra aquilo que o Senhor estabeleceu. E aí o Senhor fala para Moisés: desce rápido, Moisés. E Moisés desce, e quando Moisés chega lá embaixo, o Senhor mostra para ele como o povo estava, e ele pega aquele bezerro, ele tira o bezerro de cima do altar, ele coloca no fogo, e a Bíblia diz que ele queima o bezerro, e ele joga o pó e a cinza daquele bezerro queimado nas águas, e ele estava dizendo: aqui vocês adorarão apenas a um Deus. Êxodo 32, versículo 1: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer o monte, acercou-se a Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés não está mais aqui. Deixa eu dizer para você, minha liderança ou qualquer pastor, nós temos um risco todos os dias de tentar ouvir mais a você, a sua casa e os seus caprichos do que ouvir Deus. Eu não serei como Arão, porque se eu for como Arão eu vou desviar você. Por isso não se preocupe se um dia eu for firme demais com você. Se eu for firme demais com você, é porque eu estou garantindo que eu não irei desviar você. Eu estou ouvindo Deus, e eu quero te ajudar a ouvir Deus, porque quando a gente ouve Deus, a gente não levanta nenhum outro tipo de estrutura, nenhum outro tipo de ídolo. Por que a gente se apega a ídolo? Por que esse povo se apegou a ídolos? Eu vou te explicar por que eles se apegaram a ídolos. Porque eles estavam com medo. Eles estavam com medo. Eles estavam com medo de ficar só, ficaram com medo de não ter livramento, ficaram com medo de não ter provisão, eles ficaram com medo. Logo eu posso afirmar para você que todo o medo revela um ídolo que a gente tenta esconder. Todo medo de barata, de grilo, de piolho, de acidente, de avião, todo medo revela um ídolo que a gente tenta esconder, que a gente tenta proteger. Primeiro que a palavra diz que o perfeito amor lança fora todo. Então onde tem amor não tem medo. Quem é amor? A Bíblia diz que Deus é. Então onde tem Deus não tem medo. Se há medo, há um ídolo que você tenta proteger, que você tenta guardar. Vou repetir de novo: todo medo revela um ídolo que a gente está tentando esconder. Se esse ídolo veio da sua casa, se esse ídolo veio dos seus antepassados, se esse ídolo foi feito porque você estava desesperado e precisou levantar alguma coisa para poder adorar, eu estou dizendo para você, hoje nós vamos derrubar esses ídolos em nome de Jesus. Escuta só: se idolatria é adorar a qualquer coisa material, é colocar qualquer coisa acima de Deus, logo, quando eu estou colocando coisas acima de Deus, eu não estou adorando a Deus, eu estou adorando a coisas, eu estou quebrando os mandamentos, eu estou quebrando uma aliança com o Senhor, porque eu coloquei Ele em segundo lugar na minha vida. Quem sabe fique mais claro para você entender isso agora. Porque existem ídolos, e aí você vai entender pelo medo que você talvez tenha, porque todo medo revela um ídolo que você tenta proteger. Tem homens que têm medo de ser traído. Eles têm medo de que outro homem sequer passe perto da esposa deles. É zelo. Zelo ou medo? É cuidado, pastor. Eu acho também que a gente tem que proteger e cuidar. Mas existe uma diferença entre cuidado e medo. O medo é opressor. O cuidado é uma precaução. Por exemplo, vai no meu carro, que é melhor do que o seu. O medo de repente você chegar lá e ela não está com dinheiro porque ela esqueceu. Leva o meu cartão, porque o meu é ilimitado, não vai faltar para você. Todo medo esconde um ídolo. Quando você tem medo de que a sua mulher traia você, esse ídolo provavelmente que você levantou é um ídolo chamado insegurança, que você trouxe de alguém,
de alguma terra, de algum lugar, e que você guarda aqui dentro, e você fala assim: não, isso aqui é zelo, isso aqui é zelo. Escute, meu irmão, o que é seu ninguém rouba. Trata bem em casa, ame de verdade, não se preocupe, mantenha a sua aliança, mas não tenha medo de perder, porque o que é seu ninguém rouba, o que é seu e ninguém rouba. Tem outras pessoas que têm medo do futuro, mas elas usam assim: eu tenho precaução, eu sou uma pessoa precavida, eu sou uma pessoa segura, eu sempre estou pensando no futuro, por isso eu estou me precavendo hoje, e não vive em nada hoje, não viaja, não desfruta, não consegue sair. E eu conheço algumas pessoas assim. Na verdade, eu conheço um homem que ele passa na rua, e se ele vê um prego enferrujado, ele vai pegar um prego enferrujado e vai levar, porque ele vai dizer assim: eu vou lixar, eu vou polir, e uma hora vai dar certo. Se ele vê uma roda velha de bicicleta, ele nem tem bicicleta, ele vai pegar a roda velha e vai dizer: eu vou deixar aqui, que vai que em algum momento eu precise. Sabe o que é isso? Não é medo, não é precaução, não é sequer administração, isso é medo de perder o que tem. Por isso, o ídolo dele é o próprio Deus dele, que no caso é o dinheiro. Ele está guardando e ele não quer perder aquele dinheiro longe da conta bancária, longe do bolso, onde esteja, nos seus imóveis, nos seus bens. Ele diz: não, porque eu sou uma pessoa precavida. Não, a precaução, ela não mata e ela não oprime. Tem pessoas que têm medo de perder o emprego, e elas ficam ansiosas o tempo todo: meu Deus, será que eu estou indo bem? Será que eu vou bem? Quando o chefe chama para conversar, será que eu vou conseguir? Será que eu vou romper? Esse medo está escondendo um ídolo. Que ídolo é esse? A falta de confiança, ou a incredulidade. Quantos de nós temos um ídolo chamado incredulidade? Porque os nossos pais nos ensinaram dizendo assim: olha, ninguém vai te ajudar na vida, não espere que alguém te ajude, porque ninguém vai te ajudar na vida. Quantos ouviram isso aqui? Ninguém vai ser por você. Mas isso é uma mentira. Tem pessoas que você vai encontrar no meio do caminho que vai ser por você. Tem pessoas que vai estender a mão, que vai te ajudar, que vai ser por você. Só que quando nós temos esse ídolo, que é a insegurança, que é o medo de não ter, o que é que eu estou fazendo? Eu vou tentar manipular no meu serviço. Por que você acha que tem tanta gente que se vende sexualmente para garantir um emprego? Por que você acha que tem tanta gente que quebra princípios morais, valores, para poder manter o emprego? Ah, o chefe falou, fala que eu não estou, mente. Ou o chefe falou, olha, não assina essa nota não, e eu deveria assinar. Por que isso? Porque eu tenho medo de perder o emprego. Se eu tenho medo de perder o emprego, o meu ídolo é a insegurança. E para eu me sentir seguro, eu só me sinto seguro com o emprego. E quando se trata de um filho, quando se trata de um cônjuge, não, pastor, mas aí é zelo de pai e mãe que eu tenho. O menino não cresce, o menino não sai, ou o tempo todo eu estou controlando. Quando são grandes já, eu fico controlando onde é que está, o que está acontecendo. Não é às vezes cuidado, é medo. Porque eu já gerei uma idolatria. Medo de quê? Medo de que ele vá, encontre outras pessoas, que ele se sinta confortável e queira ficar lá, e de repente eu fico em segundo plano. E aí a gente começa a controlar, porque controlando eu garanto que vai ter que ficar comigo. Eu controlo com dinheiro, eu controlo com coisas, dando comida, dando internet, eu controlo com tudo. E o Senhor está dizendo para você: não precisa ter medo de perder um filho. Você nunca vai perder o seu filho. Ele vai crescer, ele vai voar. Não tenha medo de que seu marido ou sua esposa tenha outros relacionamentos. Isso é natural. Cuidado com esses ídolos. Cuidado com esses ídolos. Nós vamos orar hoje contra esses ídolos. Eu quero concluir para você dizendo o seguinte: que tudo aquilo que se torna um ídolo na sua vida se torna um governo. E tudo aquilo que se torna um governo, você dá ouvidos. E tudo aquilo que você dá ouvido, você torna como se fosse um Deus sobre a sua vida. O Senhor está dizendo: eu não chamei vocês para me idolatrarem, eu chamei vocês para se relacionarem comigo. Para a gente destruir essa cultura idólatra na nossa vida, nós precisamos voltar à essência. A essência é intimidade com Deus, conhecer a Deus. A essência é o amor a Deus. João 4, 23 e 24 vai dizer que a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores
farão o quê? Adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Esse texto estava sendo falado com Jesus e uma mulher, e essa mulher, ela vivia como Abraão vivia, num ambiente sincrético, cheio de mistura de crenças. Era uma mulher que não tinha mais convicção de que Deus ela deveria seguir, e ela estava desesperada, dizendo: eu preciso de Deus, eu preciso de segurança, eu preciso de cura. Quando ela encontra Jesus, o Messias, consertando ali todos os erros dos desvios idólatras de toda aquela geração, o Messias diz para ela: mas vem a hora e já chegou. Não é mais sobre o Monte Sinai, não é mais sobre aquele lugar ou aquele lugar, agora é sobre o próprio Deus. Agora você vem para mim. E ele estava dizendo: porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele estava dizendo: querida, não é mais através de bezerro de ouro, não é mais através de uma reza que você faz, agora é um relacionamento com Ele. Deus está dizendo para quebrar a idolatria, para você ficar livre do medo, seja lá qual for o medo que você tenha, para você ficar livre desse medo e vir para Ele, você precisa se entregar totalmente e dizer: Senhor, batiza essa área com Teu amor. E você precisa trazer esse ídolo, hoje mesmo de manhã, e jogar diante do Senhor, e dizer: eu não vou fazer para mim imagens de escultura, eu não vou me prostrar diante dessa área, eu não vou mais me prostrar diante da insegurança, eu não vou mais ficar com medo de perder meu emprego, eu não vou mais ficar tentando gerar uma performance para agradar as pessoas, eu não vou mais ficar focado nessa questão como se o dinheiro fosse a minha segurança. Eu não sei qual é o seu ídolo, mas onde houver um medo de perda de alguma coisa, está escondendo um ídolo, e você precisa trazer para fora, porque senão você vai viver em cima de ouvir aquele ídolo, e você vai corresponder com ele. Eu não sei, tem gente que faz negócios financeiros não baseado na sabedoria, baseado no medo. Tem gente que corre atrás de se relacionar com alguém, não porque você acredita que a pessoa é a pessoa certa, é baseado no medo de ficar para titio, de ficar para titia. Então vamos abraçar qualquer um aqui que vai dar certo. Eu quero orar com você, e eu vou pedir para você ficar de pé.